Nas margens do Nilo, onde o tempo flui como as águas do grande rio, ergueu-se um faraó, cuja sombra ainda se projeta sobre as areias do Egito. Este é o canal Relaxe e Aprenda. Conheça agora Ramsés o Grande. Ramsés II, conhecido como Ramsés o Grande, governou não apenas um império, mas também a imaginação de gerações vindouras. Sua história é um testemunho do poder, da ambição e da busca pela imortalidade. O reinado de Ramsés, iniciado por volta de 1279, antes da Era Comum, marcou o apogeu do novo Império Egípcio. Nascido na família real, filho do faraó Seti I e da rainha Tuia, o jovem príncipe foi preparado desde cedo para assumir o trono. Registros hieroglíficos sugerem que ele já atuava como corregente com seu pai, aos 14 anos, uma prática comum para assegurar uma transição suave de poder. Quando Ramsés ascendeu ao trono, herdou um império que se estendia do delta do Nilo até o Eufrates. Seu reino duraria impressionantes 66 anos, uma era de ouro que deixaria marcas indeléveis na história. Durante esse período, o Egito atingiu um nível de prosperidade e influência sem precedentes, tornando-se a superpotência incontestável do mundo antigo. A magnitude do legado de Ramsés só começou a ser verdadeiramente compreendida no século XIX, quando exploradores europeus redescobriram os monumentos colossais que ele deixou. Em 1813, o explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt descobriu a fachada do templo de Abu Simbel, parcialmente coberta pela areia. Esta descoberta marcou o início de uma nova era na egiptologia, despertando um interesse renovado pela figura de Ramsés II. Nos anos seguintes, uma série de escavações revelou a extensão impressionante das construções de Ramsés. O arqueólogo italiano Giovanni Battista Belzoni, em 1817, conseguiu entrar no templo de Abu Simbel, revelando seu interior magnífico ao mundo moderno. As estátuas colossais de Ramsés, com mais de 20 metros de altura, esculpidas na rocha viva, emergiram como um testamento à grandiosidade de sua visão. A estratégia de Ramsés para assegurar seu lugar na história foi multifacetada. Como comandante militar, ele liderou campanhas audaciosas, expandindo as fronteiras do Egito. A Batalha de Kadesh, travada contra os hititas em seu 5º ano de reinado, tornou-se o centro de sua narrativa de glória militar. Embora o resultado real da batalha seja debatido pelos historiadores modernos, Ramsés a transformou em uma vitória épica em sua propaganda oficial. As inscrições detalhando esta batalha foram encontradas em vários templos, incluindo o Ramesseum e Abidos. O poema de Pentaur, um relato épico da batalha, foi descoberto em múltiplas cópias, demonstrando a importância que Ramsés atribuía a este evento. Análises modernas destes textos, combinadas com estudos arqueológicos do campo de batalha, têm permitido aos historiadores reconstruir os eventos com maior precisão. Além de suas campanhas militares, Ramsés II foi um prolífico construtor e administrador. Ele fundou uma nova capital no delta do Nilo, Pi-Ramesse, que se tornou uma das cidades mais esplêndidas do mundo antigo. Escavações arqueológicas revelaram uma metrópole com palácios luxuosos, templos imponentes e um porto movimentado, demonstrando a visão urbanística avançada de Ramsés. O faraó também se dedicou à restauração e ampliação de templos por todo o Egito. Em Karnak e Luxor, ele adicionou colunas, obeliscos e estátuas colossais, deixando sua marca em complexos religiosos, já antigos em sua época. Estas adições não eram apenas expressões de piedade, mas também afirmações de seu poder e legitimidade divina.
A verdadeira genialidade de Ramsés residia em sua compreensão do poder da imagem e da arquitetura. Ele embarcou em um programa de construção sem precedentes, erguendo templos, palácios e cidades que desafiavam a imaginação. Cada projeto não era apenas uma demonstração de poder, mas uma afirmação de sua divindade e um investimento em sua posteridade. O Ramesseum, seu templo mortuário em Tebas, foi descoberto em um estado de ruína no início do século XIX. Escavações subsequentes, incluindo as conduzidas por John Gardner Wilkinson na década de 1820, revelaram a grandeza original do complexo. A estátua colossal de Ramsés, agora caída, era uma das maiores estátuas já esculpidas no Egito Antigo, pesando mais de 1.000 toneladas. Os colossais templos de Abu Simbel são exemplos supremos de sua visão arquitetônica. Estes monumentos não eram meras estruturas de pedra, mas narrativas esculpidas, contando a história de um faraó que se via como um deus entre os homens. A escala e a sofisticação destas obras ainda hoje desafiam nossa compreensão e capacidades técnicas. Na década de 1960, uma operação internacional de resgate foi realizada para salvar os templos de Abu Simbel da inundação causada pela construção da represa de Assuã. Esta operação monumental, que envolveu o corte e a realocação dos templos inteiros, proporcionou aos arqueólogos uma oportunidade única de estudar estas estruturas em detalhes sem precedentes. A política externa de Ramsés foi marcada por uma mistura de diplomacia astuta e demonstrações de força. Além do famoso tratado com os hititas, ele manteve relações comerciais e diplomáticas com várias potências da época, incluindo Chipre, Creta e cidades-estado da Fenícia. Evidências arqueológicas como a correspondência diplomática encontrada em Amarna lançam luz sobre a complexa rede de alianças e trocas do período. No âmbito doméstico, Ramsés implementou um sistema administrativo eficiente. Ele dividiu o Egito em 42 nomos ou províncias, cada um governado por um nomarca responsável pela coleta de impostos e manutenção da ordem. Papiros administrativos descobertos em vários sítios arqueológicos revelam um governo centralizado e bem organizado. A vida pessoal de Ramsés era tão grandiosa quanto seu reinado público. Com um harém extenso e mais de 100 filhos documentados, ele criou uma dinastia dentro de sua própria família. Sua grande esposa real, Nefertari, recebeu honras sem precedentes, incluindo um templo magnífico em Abu Simbel, adjacente ao do próprio faraó. Além de Nefertari, Ramsés teve várias outras esposas reais, incluindo Isetnofret, mãe de seu sucessor, Merem-Ptah. Inscrições em templos e estelas fornecem informações sobre sua extensa prole. Esta família enorme serviu como uma ferramenta política, com filhos ocupando posições importantes no governo e no exército. Escavações no Vale das Rainhas, iniciadas no século XX, revelaram o túmulo de Nefertari, considerado um dos mais belos do Egito Antigo. As pinturas murais esquisitamente preservadas oferecem insights valiosos sobre a relação entre Ramsés e sua esposa favorita, bem como sobre as crenças funerárias da época. A longevidade extraordinária de Ramsés contribuiu significativamente para seu mito. Governando até cerca de 90 anos de idade, ele viu gerações nascerem e morrerem sob seu reinado. Esta longevidade não apenas solidificou seu poder, mas também permitiu que ele supervisionasse pessoalmente a construção de seu vasto legado monumental. O reinado de Ramsés também viu avanços significativos na medicina e na ciência. O papiro Ebers, um dos textos médicos mais antigos e completos já descobertos, data deste período e revela conhecimentos surpreendentemente avançados em anatomia e farmacologia.
Escavações em locais como Deir el-Medina trouxeram à luz evidências de práticas médicas sofisticadas, incluindo cirurgias e tratamentos dentários. A religião desempenhou um papel central no reinado de Ramsés. Ele se apresentava não apenas como um representante dos deuses, mas como uma divindade encarnada. Seu culto pessoal foi promovido em todo o Egito, com estátuas e imagens do faraó deificado aparecendo em templos ao lado de deuses tradicionais. Esta autodeificação em vida era uma inovação que refletia a ambição e o ego extraordinários de Ramsés. As realizações artísticas do período de Ramsés são notáveis. O estilo de arte real atingiu novos patamares de grandiosidade e refinamento. Estátuas colossais, como as encontradas em Abu Simbel e no Ramesseum, demonstram uma maestria técnica impressionante. A pintura e o relevo também floresceram, com cenas de batalhas, rituais religiosos e vida cotidiana decorando templos e tumbas, com um nível de detalhe sem precedentes. O impacto de Ramsés na política internacional de sua época foi igualmente profundo. O tratado de paz que ele negociou com os hititas após a Batalha de Kadesh é considerado o primeiro acordo internacional documentado da história. Este documento, preservado em tabuletas de argila descobertas tanto no Egito quanto na capital hitita de Hattusa, revela a sofisticação das relações diplomáticas no mundo antigo e a habilidade de Ramsés como estadista. A morte de Ramsés, por volta de 1213 antes da Era Comum, marcou o fim de uma era dourada para o Egito. Seu corpo foi mumificado com o maior cuidado e depositado no Vale dos Reis. Séculos depois, para protegê-lo de saqueadores, a múmia foi movida secretamente, só sendo redescoberta no século XIX. A redescoberta da múmia de Ramsés em 1881 foi um momento de emoção indescritível para os egiptólogos. Encontrada em um esconderijo de múmias reais em Deir el-Bahari, junto com outros faraós, a múmia de Ramsés estava notavelmente bem preservada. Esta descoberta permitiu aos cientistas estudarem diretamente os restos mortais do homem que havia dominado o Egito 3 milênios antes. As análises modernas da múmia de Ramsés revelaram detalhes fascinantes sobre sua vida e morte. Exames de raios-x e tomografia computadorizada mostraram que ele tinha cerca de 1,70 m de altura, cabelos ruivos, e sofria de problemas de saúde comuns à velhice, como artrite e endurecimento das artérias. Estas descobertas humanizaram a figura lendária, oferecendo um vislumbre do homem por trás do mito. O estudo das inscrições e papiros da época de Ramsés tem proporcionado aos historiadores uma compreensão mais profunda de sua administração e políticas. Documentos descobertos em locais como Deir el-Medina, uma vila de trabalhadores responsáveis pela construção dos túmulos reais, oferecem insights sobre a vida cotidiana sob o reinado de Ramsés e a organização de seus projetos de construção massivos. As escavações em Pi-Ramés, a capital construída por Ramsés no delta do Nilo, começaram na década de 1930 e continuam até hoje. Estas escavações revelaram uma cidade de impressionante sofisticação, com palácios, templos e infraestrutura avançada. A descoberta de artefatos internacionais neste local confirma o status do Egito como centro de comércio e diplomacia durante o reinado de Ramsés. O legado de Ramsés II transcende os monumentos físicos que ele deixou. Sua influência na arte, arquitetura e religião egípcia foi profunda e duradoura. Ele se tornou o modelo contra o qual todos os outros faraós seriam medidos, um padrão de realeza que poucos conseguiriam igualar. Seu impacto se estendeu muito além das fronteiras do Egito, influenciando culturas em todo o Mediterrâneo e o Oriente Próximo.
Hoje, o estudo de Ramsés continua a fascinar arqueólogos e historiadores, oferecendo novas perspectivas sobre uma das eras mais importantes da história antiga. Cada nova escavação, cada avanço tecnológico na análise de artefatos, revela mais sobre seu reinado e sua época. O legado de Ramsés o Grande permanece como um testamento ao poder da ambição humana e ao desejo eterno de deixar uma marca duradoura no mundo. Sua história continua a nos inspirar e intrigar, um lembrete vívido da grandeza e complexidade das civilizações antigas. Se você gostou deste formato, inscreva-se no canal e ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Deixe também nos comentários sobre quais assuntos você gostaria de ouvir para relaxar e aprender.